vocês? Aqui é a tia Nanda e hoje sou eu que vou dar a aulinha. Estão animados? A aula de hoje, ela está lá em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo do 1 ao 10. Peça para o seu papai, para sua mamãe lerem com vocês, para vocês ouvirem como está escrito lá na Bíblia a história de hoje. Deixa eu te contar para vocês. A história de hoje é sobre Moisés. Vocês conhecem essa história? De quando ele era ainda um bebezinho. Deus protegeu sua vida e cuidou dele. Vamos ouvir essa história? Mas antes, vamos orar. Pedir para que Deus abençoe nossa aulinha, tá bom? Fechem os seus olhinhos e vamos orar. Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado pela minha vida e pelo culto, porque estávamos na igreja, ouvindo da tua palavra. Abençoa a aulinha de hoje, que eu possa aprender mais e mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Certo? Vamos para a historinha. Crianças, estamos no Egito e muitos anos se passaram desde que José ele esteve no Egito. Então, o povo de Deus cresceu e o faraó agora era um homem muito mau. E aí ele fez do povo de Deus escravos. Vocês estão vendo, crianças? O povo de Deus trabalhando como escravos para o povo do Egito. E esse faraó, ele era um homem muito mau. Ele era muito mau e ele decidiu, além de fazer o povo de Deus como escravos, ele queria matar todos os meninos, os filhos dos escravos hebreus. Então ele queria acabar com eles. Sendo que naquela mesma época, nasceu um menino muito bonito e forte. Vocês estão vendo esse bebezinho? Os seus pais, eles amavam ele muito e eles estavam preocupados com essa ordem do faraó, essa ordem que queria acabar com os menininhos que nascessem, que fossem hebreus. E eles também têm uma filha, sua irmãzinha chamada Miriam, que ela também não queria que nada de ruim acontecesse com o bebê. A mamãe dele tentou esconder o máximo que ela pôde, mas o bebezinho ele crescia e crescia. Então ela ficou pensando, como é que a gente vai salvar a vida desse bebê? Ela decidiu fazer o seguinte, preparar um cesto para servir como um barco. Vocês estão vendo, crianças, ela segurando o cesto? Então, ela precisava que esse cesto fosse muito firme e muito resistente. E aí esse cesto serviria para salvar o seu bebê. A Miriam, a sua irmãzinha, também teve que se encher de coragem para ajudar sua mãe a colocar o bebezinho dentro do cesto. Elas provavelmente estavam muito tristes, muito preocupadas, mas elas sabiam que não tinham outra saída e elas confiavam em Deus e sabiam que podia contar com a sua proteção. Então, a mãe ela pediu para Miriam ficar tomando conta do seu irmãozinho para ver o que ia acontecer. Enquanto ela olhava dentro das águas do rio Nilo, Miriam percebeu que o bebê passaria por uma pessoa muito importante, a filha de Faraó, que estava no rio porque era o lugar onde costumava tomar banho. A princesa logo viu aquele cesto preso nas plantas e quando chegou mais perto, achou um bebê. Ela logo entendeu que se tratava de um hebreu, mas diferente do faraó, ela não queria machucar esse bebê. Ela queria que esse bebê crescesse e fosse filho dela. Então, a Miriam, a sua irmã, na hora que viu a princesa, correu até ela e perguntou: "A senhora quer que eu arrume uma mulher hebreia para cuidar desse bebê?" Tá, vocês estão vendo, crianças? A Miriam ela teve uma ideia muito boa e a princesa concordou. Então, Miriam ela voltou para casa e e falou com a sua mãe. E aí, a sua família pôde criar o seu filho. Apenas quando ele estava grande, a mãe levou ele de volta para o palácio para devolvê-lo e se tornar filho da filha de Faraó. Então, a princesa deu o nome a ele de Moisés. E aí, crianças, vocês gostaram da aula de hoje? Muito interessante, né? Como Deus protegeu e cuidou da vida de Moisés.
Vocês sabiam que para os egípcios, Moisés significa filho. O nome do Moisés, ele significa filho. Mas para os hebreus, ele significa tirado, tirado das águas, ou seja, salvo. E essa história, a gente tem que sempre lembrar que Deus, ele sempre salva o seu povo. Deus, ele salvou a vida de Moisés, e quando Moisés ele ficou grande, ficou um adulto, ele salvou o povo inteiro e tirou eles do Egito, para que eles não fossem mais escravos. E aí, o que a gente tem que lembrar é que Deus, ele nos salva. Ele vai sempre nos salvar e ele fez isso conosco através de Jesus Cristo. Então vamos orar, lembrando, quando em casa orem, agradecendo, porque Jesus Cristo, ele nos salva. E que Deus, ele não nos deixa perecer, né? Não nos deixa morrer. Deus, ele salva a gente, tá certo? A atividade de hoje é para vocês desenharem, fazer um desenho bem lindo de Moisés no cesto lá no rio, tá bom? Até a próxima aula, crianças. Beijo, tchau, tchau!